Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta sexta-feira eu quero falar aqui com vocês sobre o muito possivelmente futuro técnico do Santos. E o intuito desse vídeo é de forma muito respeitosa, de forma muito tranquila, elencar aqui para vocês os meus motivos, os motivos pelos quais eu, André, criador e idealizador deste canal, o canal Filho de Peixe, porque eu sou abertamente contra a contratação do Cuca. Cuca no Santos, não. Cuca no Santos é um desrespeito à torcida do Santos, é um desrespeito às torcedoras do Santos e pode, ao invés de trazer paz para o Santos, pode trazer muitos problemas. E eu vou explicar tintim por tintim o porquê disso. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, se você não estiver inscrito, ativar o sininho, deixar o seu like. Essas 3 etapas são muito importantes para que o nosso canal cresça cada vez mais. Comente também a sua opinião, compartilhe o nosso conteúdo, gostando dele ou não. É uma forma de você ajudar com o engajamento deste canal. E você, como eu sempre digo, você pode e deve discordar de mim. Este é um canal democrático. Este é um canal em que eu respeito a sua opinião, mas eu vou primeiro pedir 2 coisas para você. A primeira, antes de você me xingar, me taxar como qualquer coisa, ouça os argumentos que eu vou apresentar aqui, tá bom? E por mais que você não queira ouvir os argumentos, se você for comentar agora, ai, lacrador, etc e tal, só não, por favor, não faça apologia a crime. É a única coisa que eu te peço. É a única coisa que eu sempre pedi aqui no canal. Discorde de mim, mas não faça apologia a nenhum tipo de crime. Então vamos lá. Eu vou começar do aspecto... Eu vou passar por vários assuntos e o aspecto da questão criminal envolvendo o Cuca, eu vou deixar para o final. Então vamos evoluindo passo a passo. Primeiro, porque eu sou contra a vinda do Cuca. Porque a contratação do Cuca me permitam chamar de passa-moleque na torcida. O que eu quero dizer com isso? Vocês mesmos viram ao longo dessa semana, eu trouxe vídeo aqui no nosso canal, noticiando, primeiro que o Santos tinha sondado o Pedro Caixinha. Depois, melhor ainda, porque o Luiz Castro é melhor do que o Pedro Caixinha, de que o Santos havia feito contato com o staff do Luiz Castro. Treinador de elite, treinador de grife, que fez um ótimo trabalho no Botafogo, que tem uma carreira consolidada e que está livre depois de treinar o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo. E a torcida do Santos se empolgou, sobretudo quando ouviu o nome do Luiz Castro. E agora, a devolutiva que a torcida tem é de que a negociação com o Luiz Castro vai demorar, porque ele pediu muita grana, porque ele teria pedido mais de 2 milhões de reais em salário, segundo o Wagner Frederico, de que ele teria pedido que o Santos fizesse um aporte de cerca de 50 milhões de reais em contratação e que, diante desse cenário, ia ficar difícil. Então, é como se a diretoria do Santos tivesse feito o seguinte: olha, torcida, vocês que estão cobrando um treinador de ponta depois da saída do Carille, veja bem, nós até tentamos o fulano, mas ele é muito caro, a gente não pode fazer essa dívida. Mas a pergunta que fica é, o Santos tentou negociar com o Luiz Castro? Olha, Luiz Castro, 2 milhões não dá, 1,5 milhão talvez dá? E se num primeiro ano a gente te pagar 1 milhão e tiver uns gatilhos caso você alcance tal posição? E se ao invés de 50 milhões em contratação nós fizermos 30? Será que a gente não pode, através do nosso departamento de scout, achar jogadores mais baratos para as funções que você eventualmente identificar como necessárias para o elenco do Santos? Será que o Santos tentou isso? Ou foi só eu tentei, mas não está muito fácil e a gente tem pressa para definir, vamos no Cuca que está mais fácil. Então, esse é o primeiro critério para que eu seja contra. É um passa-moleque na torcida para dizer, olha, veja bem, nós miramos o sarrafo lá em cima, não deu certo? Vamos com o Cuca. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o seguinte, é o que eu vou chamar de técnico não confiável. Eu não conheço a pessoa do Cuca, não posso dizer sobre a confiabilidade ou não
da pessoa Cuca, da pessoa Alex Stival. Mas enquanto treinador, é uma pessoa em quem não se pode depositar nenhuma confiança. Zero, rosca, ou como diria o outro, neca de pitibiribas. E sabe por quê? Porque a carreira do Cuca, e sobretudo o recorte mais recente da carreira do Cuca, nos mostra um profissional que do absolutamente nada, do mais absoluto nada, das formas mais imprevisíveis possíveis, abandona o barco. Eu vou pegar o exemplo mais recente. Neste ano de 2024, o senhor Cuca treinava o Atlético Paranaense. Do nada, eu disse, do nada, ele pediu para sair. E por mais que eu nunca tenha dado nenhum motivo para você que é meu inscrito, e aliás, obrigado por ser inscrito aqui do nosso canal, estamos crescendo cada vez mais, eu nunca dei motivo para que você, inscrito aqui do nosso canal, desconfiasse da minha pessoa, da minha palavra. Mas se você não acredita no que eu estou dizendo agora, digite aí na internet, Cuca, Thiago Heleno, Atlético Paranaense. E você vai ver uma reportagem da ESPN em que o Thiago Heleno comenta a saída do Cuca. Diz o Thiago Heleno nessa reportagem que os mais experientes do elenco, ele, Thiago Heleno incluso, perceberam que muita gente estava incomodada com o jeito do Cuca comandar o vestiário, tentaram agregar o grupo, e no momento de instabilidade, quando o grupo mais precisou do Cuca, o Thiago Heleno diz, com essas palavras que eu vou dizer agora, que o Cuca pulou do barco. E esse é o trabalho mais recente. Mas vamos a uma retrospectiva do que tem sido a carreira do Cuca nos últimos anos? Em 2013, quando ele era treinador do Atlético Mineiro, às vésperas do início do Mundial de Clubes, ele comunica que estava saindo, alegou qualquer motivo, e isso simplesmente implodiu o vestiário do Galo. E o Galo perdeu para o Raja Casablanca do Marrocos no Mundial de Clubes. Aquele time que tinha o Ronaldinho, o Cuca, com a sua instabilidade emocional, saiu e deixou o Atlético Mineiro à deriva naquele jogo vergonhoso que o Atlético perde para o Raja Casablanca. O Cuca vai para a China treinar o Shandong Luneng em 2015. E do nada, ele alega motivos pessoais e deixa o time chinês. Ele vem para o Brasil em 2016, treina o Palmeiras, é campeão brasileiro com o Palmeiras, naquele time que tinha o Gabriel Jesus, e alega motivos pessoais novamente para sair do Palmeiras. Mais recentemente, em 2021, ele vai para o Atlético Mineiro, naquele super Atlético, já com o Hulk, se eu não me engano, ganha tudo, alega problemas de ordem pessoal e sai do Atlético Mineiro. E de propósito, eu deixei por último para falar do Santos, onde ele, é verdade, precisamos reconhecer que ele assumiu o comando técnico do Santos num momento em que a gestão daquele cidadão, o Pérez, era uma catástrofe, era um desastre, e o Cuca foi mais do que treinador. Ele levou o Santos à final da Libertadores, mas não se esqueçam o que o Cuca fez naquele dia, com a sua instabilidade emocional. Ele foi expulso num lance envolvendo o Marcos Rocha, numa confusão causada por ele, é bom que se diga isso. De forma inexplicável, o Cuca colocou aquele garoto, o rapaz, Wellington Tim, que tinha um jogo como profissional, numa final de Libertadores contra um time da magnitude do Palmeiras. Ele coloca um rapaz que estava provavelmente se tremendo inteiro, e o gol, o cruzamento do Rony para o gol do Breno Lopes, sai exatamente em cima do Wellington Tim, que não marcou o Rony. Por quê? Porque o rapaz não tinha rodagem no profissional. Depois do vice-campeonato da Libertadores, o Santos termina em 8º no Campeonato Brasileiro e o Cuca abandona o Santos. Ele abandona o Santos. E aí o Ariel Holan vem no lugar dele. Também no Santos, mas numa passagem anterior, você vai encontrar, mais uma vez, se não acredita em mim, digita no Google aí. Você vai encontrar uma nota oficial do Santos, no site do Santos, em que o Santos admite que a contratação daquele grande jogador, só que não, Felipe Cardoso,
foi um, abre aspas, pedido especial do Cuca à direção, fecha aspas. Felipe Cardoso, um atacante fraquíssimo, de um nível técnico baixíssimo, que veio ao Santos e todas as informações disponíveis apontam que o rapaz chegou ao Santos com uma pubalgia crônica. Este senhor, o Cuca, pediu a contratação desse jogador. Então, além de ser um treinador que é uma bomba relógio e que no primeiro momento de pressão, de crítica, ele alega motivos pessoais e sai, já houve uma passagem recente no Santos em que as indicações, em que a montagem de elenco do Cuca foi horrível, foi ridícula, foi péssima. Mais um elemento, então, porque eu sou contra o Cuca. Já falamos, então, do passa-moleque na torcida e acabamos de falar agora sobre a falta de confiança que o profissional Cuca traz ao time. Terceiro elemento. O Cuca está desempregado desde que deixou o Atlético Paranaense. Se o Cuca fosse visto pela grande maioria dos clubes como um profissional capaz de fazer algo muito bom ainda hoje, por que é que ele estaria desempregado até este momento? Se o Cuca estivesse tão bem cotado assim, por que ele estaria desempregado até agora? Quase 6 meses depois da sua saída do Atlético Paranaense. Não tem uma sondagem envolvendo o Cuca, não tem um clube interessado no Cuca. E desde que ele saiu do Atlético Paranaense, outros técnicos do campeonato, outros times do Campeonato Brasileiro das séries A e B já trocaram seus treinadores. E o Cuca não foi pauta. Então, será que ele é tão bom assim? Eu enxergo nele, é um treinador vencedor. O currículo dele fala por si só. Campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, campeão de Copa do Brasil, é inegável. Mas eu vejo no Cuca um treinador taticamente, limitado. Tem toda essa, existe até uma expressão criada para o jeito do Cuca jogar que se chama Cuca Ball. É aquele chuveirinho na área, o lateral lançado na área. Quem não se lembra do Marcos Rocha jogando lateral na área? Então, será que o Cuca vai ter todas as alternativas táticas que o Santos precisará em 2025? Então, esse é o terceiro ponto. E eu deixei, por último, o quarto ponto, que diz respeito ao caso Berna. Para quem não sabe o que é o caso Berna, eu vou recapitular aqui para vocês bem rapidamente. Em 1987, o senhor Cuca e outros atletas do Grêmio, clube que ele jogava à época, o Grêmio estava fazendo uma excursão na Suíça. Berna é uma cidade da Suíça. E o Cuca depois foi condenado, prestem atenção, ele foi condenado por ato sexual com uma menor de idade, que em 1987 tinha 13 anos de idade. Um caso de violência sexual sem consentimento com uma criança de 13 anos de idade. O Cuca foi condenado, o Cuca nunca tratou deste assunto, o Cuca nunca pagou pelo crime pelo qual ele foi condenado, o Cuca sempre fugiu dessa polêmica e agora, mais recentemente, no começo de 2024, o Cuca teve o seu processo anulado. Isso significa que o Cuca foi inocentado? Não. Eu vou explicar para você o que aconteceu e se você, de novo, não acredita em mim, procure na internet. O que ocorreu é que a defesa do Cuca procurou a justiça suíça e pediu a anulação do processo baseado em que exatamente? Alegando que o Cuca foi condenado à revelia. O que isso quer dizer, André? Que ele foi julgado e condenado sem a sua presença na Suíça. Afinal de contas, era um jogador brasileiro de um clube brasileiro que estava de passagem pela Suíça. E como o Cuca não teve a possibilidade de se defender, isso caberia uma anulação do processo. Também foi pedido a realização de um novo julgamento, mas isso não ocorreu, por 2 motivos. O primeiro, porque um crime de 1987 em 2024 já havia prescrito, ou seja, o tempo que a justiça estabelece para estabelecer uma punição já havia passado. E segundo,
Porque o filho da vítima, que lembrando, à época tinha 13 anos, não topou participar do processo. Mas por que o filho, André? Porque a vítima, em 2002, quando ela tinha 25 anos de idade, morreu. Então a família não quis revirar este passado. Mas eu nem sei se o que eu vou dizer agora desmonetiza o vídeo, mas se desmonetizar, não tem problema. Durante o processo, as autoridades da Suíça comprovaram que havia sêmen do Cuca no corpo de uma criança de 13 anos. Isso é absolutamente grave. Isso é absolutamente grave. E o Cuca, quando o seu processo foi anulado, ele não foi inocentado. O processo foi anulado por uma questão técnica. Esse quarto tópico desse vídeo já deveria ser o suficiente para que isso fosse enterrado no Santos. Mas se você é um daqueles torcedores que acha que isso não tem nada a ver, que o que importa é o Cuca treinador e não o Cuca que cometeu um crime em 1987, vamos pensar nas consequências disso dentro do campo. A primeira, como isso é um desrespeito com as mulheres torcedoras do Santos, que são tão importantes quanto os homens que movem esse clube. Como isso é um desrespeito às funcionárias mulheres, que vão dividir o ambiente com esse tipo de pessoa. E terceiro, como isso é um desrespeito, terceiro, né, a mim, a tantos outros que pensam como eu. E quarto, como isso pode afetar o Santos no ponto de vista de paz. Em 2025, o Santos precisa de paz. O Santos vai ter muitos problemas pela frente. Só no Campeonato Brasileiro serão 38 problemas. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza. Olha quantos problemas o Santos já vai ter por aí. Não precisa de uma eventual debandada de patrocinadores que não vão querer associar a sua marca a uma pessoa como o Cuca. E o Santos não precisa, mais uma vez, mais um ano, das arquibancadas contra o treinador. Acabamos de ver toda essa novela patética do Fábio Carille. E quando o Santos deveria abraçar a sua torcida, vai trazer uma pessoa, pode trazer uma pessoa que vai deixar boa parte da torcida do Santos incomodada, boa parte da torcida do Santos contrariada. E se o Santos fizer, a torcida do Santos fizer um levante, uma pressão que torne insustentável a permanência do Cuca, ainda corre o risco de daqui 2, 3 meses, ou daqui a 2, 3 jogos, o Cuca pedir as contas, porque voltamos ao ponto da instabilidade emocional deste cidadão. E aí o Santos vai, com a temporada em curso, ter que procurar outro profissional. E nós sabemos que no contexto de 2025, em que cada ponto do Santos pode fazer a diferença para evitar um novo rebaixamento ou não, qualquer dia buscando um novo treinador pode ser fatal para o Santos. Então, meus amigos, com muito respeito, com muita tranquilidade, sabendo que você pode discordar de mim, que você pode achar que eu falei um monte de cagada, um monte de asneira aqui. É por essas e por outras que eu sou absolutamente contra a contratação do Cuca. Cuca no Santos, não. Cuca no Santos é um tapa na cara do torcedor e da torcedora, sobretudo, do Santos. E nós não podemos compactuar com isso. Achar que uma pessoa condenada pelo crime que o Cuca foi condenado não deve estar no Santos, não se trata de lacração, coisa de esquerda, coisa de sei lá o quê. Se trata de civilização contra a barbárie. Se trata de estar do lado certo da história contra quem acha que isso é bobagem, ou mimimi, ou lacração. Se você pensa assim, eu lamento, mas eu discordo frontalmente da sua opinião. Comente, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like e, enfim, faça o que você achar que deve com esse vídeo. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.